Graça e paz, igreja. É bom ver vocês nesse dia especial, que possamos receber do Senhor esse dia, porque Deus, Ele é o Pai maior. É a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração seja dada a esse Pai tão maravilhoso que é o nosso Deus. Amém? E eu quero convidar os amados irmãos, abra sua Bíblia lá em Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículo 33 apenas. Mateus 6, versículo 33. O tema de hoje é: o que é mais importante hoje para você? O que é o mais importante para a sua vida nesse exato momento? E é isso que eu queria compartilhar com vocês, essa palavra. E diz assim em Mateus 6, versículo 33, é muito conhecido, que diz assim: mas buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus amados, eu fiquei pensando na minha vida, assim: Sérgio, qual é a coisa mais importante hoje que você gostaria que fosse realizada? Qual é a prioridade hoje que você hoje necessita? Então, eu passo essa pergunta para o irmão. Irmão, qual é a sua maior importância hoje? Qual a sua prioridade hoje? O que você necessita desse exato momento que você tivesse que responder numa palavra só? Seria o que mais importante? Seria a sua família? Seria você ter um novo emprego? Seria você dizer: ah, não, eu quero ter saúde? Não, o importante para mim é algo de ter dinheiro, poderíamos dizer assim. Mas qual seria hoje o ponto crucial da sua vida? O que hoje você necessitaria, o que você hoje precisaria que algo acontecesse de importante na sua vida? Então, muitas vezes, o que é importante para mim, meu amado, talvez não seja importante para você. Talvez a sua necessidade, ela nunca vai se encaixar com as minhas necessidades. Então, ele é muito relativo, essa pergunta. É muito pessoal, porque cada um tem a sua necessidade. Cada um aqui tem um ponto de vista diferente. Mas nós sabemos que nós precisamos que algo aconteça na nossa vida. Eu sei que na sua vida, lá no seu coraçãozinho lá, tem algo. Olha, pastor, a coisa mais importante hoje que eu preciso é isso. A coisa mais que eu tento de prioridade, de necessidade, seria tal coisa, seria esta coisa. Então, muitas vezes a gente tem essa necessidade de mostrar para Deus: Senhor, o que eu preciso nesse momento é exatamente isso. Mas se eu perguntasse para você, irmãos, o que é essencial, o que é fundamental hoje, o que é de mais valor hoje que o mundo precisa? Nesse atual momento onde o mundo, o globo terrestre, onde as nações estão sofrendo, eu acho que se você perguntasse qual é a necessidade que qual a prioridade que o mundo hoje está precisando, eu acho que você poderia até arriscar: olha, pastor, eu acho que a maior necessidade hoje que o mundo está enfrentando seria a vacina para a Covid. Claro, é óbvio, se a gente pudesse dizer que, com certeza, muitas nações hoje estão gritando, colocando como prioridade a essa vacina, porque ela está sendo destruída, ela está sendo feito algo em várias vidas. Então é exatamente isso. Nós precisamos, de uma prioridade, e a prioridade é essa. Para o mundo seria o quê? Essa vacina para acabar de vez com essa pandemia. Interessante aqui o que eu li nesse versículo: buscai, pois, o primeiro de Deus, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa aqui se faz numa parte, meus amados,
que desse capítulo, do versículo 25, ele mostra o quê? Que quando Jesus estava no monte, levando esse ensinamento, essas instruções, quando Jesus estava pregando para aquele povo ali, para aquela multidão de pessoas, Jesus observou que o que estavam ali eram pessoas o quê? Que estavam o quê? Mostravam-se inquietos. Eram pessoas o quê? Preocupadas. Se você pegar o versículo 25 até o 33, naquele exato momento onde Jesus estava pregando, ali no monte, ele observou assim, puxa, eu estou vendo aqui pessoas inquietas. Nossa, eu estou vendo aqui nesse lugar aqui pessoas preocupadas. Nossa, eu estou vendo pessoas aqui agitados, não param. Eu estou vendo aqui pessoas ansiosas. Talvez, irmão, não dando tanta atenção em suas palavras, ou ali sentado, mas Jesus estava aqui observando de um lado para o outro essas pessoas incomodadas. Porque as pessoas incomodadas, meu irmão, eles ficam assim um pouco agitados, um pouco assim, sabe, sem saber o que fazer, para onde ir. Então uma pessoa inquieta, meus amados irmãos, onde Jesus estava observando ali, naquele meio, era uma pessoa que tinha uma fobia. E o que é fobia? Era medo. Porque a pessoa inquieta, ela sempre fala assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, e agora? Quer dizer, se preocupando de tal forma. Talvez ali tinha uma pessoa preocupada, que ficava andando em círculos ali, Jesus levando a palavra, e aquela pessoa ali se levantava, ficava andando em círculo ali no meio daquele povo ali. Talvez tinha uma pessoa ali naquele meio, uma pessoa agitada, que ficava sem controle, ficava ali, sabe, conversando, agoniado ali. Ou então uma pessoa ansiosa, essa pessoa daquele meio, que ficava ali toda hora, que saía fora de si ali, não prestava atenção naquilo que Jesus estava falando. Então havia ali naquele lugar vários exemplos que Jesus estava ali colocando. Então, meus amados, muitas vezes era isso mesmo que Jesus queria mostrar, que as pessoas, muitas vezes Jesus levava a palavra, mas as pessoas não davam atenção naquilo que Jesus queria mostrar. Por quê? Porque não era uma prioridade para aquelas pessoas, porque não estavam centralizando em Jesus, não estava focando na palavra que Jesus estava ali. E aqui você vê na sua Bíblia, que talvez tenha lá em negrito, não andeis ansiosos. Na minha aqui está escrito o título, lá em cima. Mas era exatamente isso que Jesus estava querendo o quê? Falar, porque ele observou que naquelas pessoas elas estavam o quê? Intranquilas. Mas eu pergunto, se eu perguntasse para você, meu irmão e minha irmã, qual é a sua prioridade máxima hoje? Aquela que você colocaria em primeiro lugar. Se você pudesse enumerar as suas necessidades, as suas prioridades, o qual que você colocaria primeiro? Seria o quê? O emprego? Seria uma casa própria? Seria dinheiro? Seria o quê? A sua saúde? O casamento? Seria o quê? Umas férias? Seria o quê? A igreja? Seria Deus? Olha só, meus amados irmãos, aqui nós vemos várias prioridades e talvez tenha outras necessidades que eu não coloquei aqui, que você tem uma necessidade, mas não está aqui nesse contexto que eu coloquei aqui. Então, nessa lista aqui, observe que eu coloquei o quê? Deus em último lugar do propósito. Eu falei aqui em várias prioridades, mas eu fiz questão o quê? De colocar Deus nesse último ponto da lista. No último ponto. Por quê, meus amados irmãos? Para quê? Porque muitas vezes a gente pensa que os nossos problemas, as situações, parece que a gente dá uma amnésia, que a gente acaba esquecendo de procurar Deus. A gente vê o problema, a gente vê a situação, a gente vê que está ali bem na nossa frente, mas por incrível que pareça, de todas essas prioridades, muitas vezes a gente esquece o quê? De procurar a Deus. A gente procura de todas as formas de resolver o problema. A gente procura de todas as formas amenizar a situação.
Mas muitas vezes nós só lembramos de Deus quando? Quando aquele botão vermelho começa a alarmar, aquele caso de emergência. Você fala, opa! Aí você sai da sua amnésia, você lembra, nossa, como é que eu estou falhando nesse ponto de quê? De eu ter esquecido Deus nas minhas prioridades. Como é que eu posso esquecer aquele que pode resolver todas as minhas situações? Então, qual é a prioridade máxima que hoje você teria? Né? Eu lembro de um desenho animado, talvez não é da época de vocês, que era Aladim e a sua lâmpada maravilhosa. Então esse Aladim vinha com uma lâmpada e ele esfregava a lâmpada ali e saía um gênio. E o gênio falava assim, ó, faça 3 pedidos. 3 pedidos. Então ali aquele gênio procurava resolver o problema. Mas a pessoa ficava, o Aladim ficava tão empolgado que ele falava assim, tantas coisas que ele acabava esquecendo. E o gênio falava assim, olha, você já fez 2 pedidos. Qual é o terceiro agora? Por quê? A gente ficava, a ansiedade muitas vezes nos direciona a várias circunstâncias. Ela aponta vários caminhos, mas o caminho, a prioridade principal, que é Deus na nossa vida, a ansiedade ou os problemas, as situações, acaba tirando de nós o quê? O foco. Então, um ponto interessante, meus amados irmãos, é quando a gente procura uma pergunta aos nossos olhos espirituais. Olha só, aos nossos olhos espirituais, que está lá em 2 Crônica. A prioridade que Deus colocou lá em 2 Crônicas para todos nós. Seja para mim, seja para você, seja para o mundo, seja para as nações. Deus, ele deu uma resposta de prioridade para todos nós. Que diz assim, 2 Crônicas 7, 14, 15. Que diz assim, em 2 Crônicas 7, 14, 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, eu gosto tanto dessa palavra, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos para a oração deste lugar, da sua casa. Da sua casa. Meus amados, olha só, a prioridade do mundo é essa. Hoje, a pandemia. Mas aqui eu dou a resposta que Deus gostaria que desse uma resposta para todas as nações. Que se o meu povo, ou se essa nação me procurasse e chamasse pelo meu nome, eu curaria este povo. Eu curaria esta nação. A prioridade é uma prioridade, porque Deus é a resposta para todas as nossas prioridades. Irmãos, Deus é a resposta para todas as suas prioridades. Deus, ele é a resposta para todas as nossas calamidades. Deus, ele é a resposta para nos curar de todas as nossas enfermidades. Aleluia, amém. Deus é a única resposta que esse mundo precisa. Deus é a única resposta para que esse mundo precisa. Irmãos, o mundo precisa exatamente disso. De Deus. Se o mundo atentasse, se os presidentes, se todos aqueles que têm autoridade, primeiro-ministro, falasse, povo, aqui está na Bíblia, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele está dizendo aqui, se Deus, apontando para Deus, ó, se nós invocarmos a Deus para as nossas prioridades, ele vai curar as nossas calamidades, nossos problemas, as nossas enfermidades, tudo aquilo. Mas eu gostaria de voltar lá para o quê? Para o versículo que nós acabamos de ler lá no início. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Eu estava, meus amados irmãos, fazendo uma busca na internet, lá no Google, e observei que qual seria a prioridade que as pessoas hoje do mundo estão buscando.
qual seria a prioridade que as pessoas colocaram no topo da sua pirâmide de necessidade. Existe uma pirâmide, e nesta pirâmide, né, qual seria a necessidade? Então, eu busquei lá no Google, lá, e há N prioridades. Há N prioridades. Mas, por incrível que pareça, meus amados irmãos, pouco se fala de Deus na pirâmide, nessa prioridade. Então, meus amados irmãos, existe uma pirâmide, né, do psicólogo Maslow. Eu não sei se eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Não sei se vocês estão vendo. Existe essa pirâmide aí. Vocês estão vendo aí a pirâmide? Não, né? Então, deixa eu compartilhar. Oi? Apareceu e sumiu. Apareceu e sumiu. Apareceu, sumiu. Deixa eu ver aqui. Acho que porque aqui para mim apareceu. Mas eu quero falar dessa pirâmide. Não apareceu? Aham. Era bem interessante. Compartilhar a tela. Porque está aparecendo aí, né? Não. Quando você mexe aí, some. Mas tudo bem. Tem essa pirâmide do psiquiatra que fala da seguinte forma. O topo dessa pirâmide, que está assim, essa pirâmide, que diz assim, o primeiro ponto da necessidade humana está na realização pessoal, que diz a moralidade, a criatividade, a espontaneidade, a solução de problemas, a ausência de preconceitos e a aceitação dos fatos. Esse é o que? É o topo da pirâmide. Lá na parte de baixo, está ali a necessidade do ser humano, que está a estima, que é a autoestima, é a confiança, é conquistar, respeito ao próximo e respeito aos outros. Outro ponto dessa pirâmide, descendo mais um pouquinho, da necessidade humana, que diz assim, o amor e o relacionamento, que diz amizade, família e a intimidade sexual. Descendo um pouco mais essa pirâmide de Maslow, que diz assim, está na segurança. Segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde e da prioridade. E descendo mais nessa pirâmide das necessidades fisiológicas, diz a respiração, a comida, a água, o sono e assim, etc, etc, etc. Mas em nenhum momento... Você colocou aí? Não, pode sair. Pode tirar. Voltando aqui, isso, amém. Mas voltando aqui, meu irmão, essas aqui são algumas das necessidades que o ser humano precisa, conforme esse psicólogo Maslow, que diz na sua pirâmide. Mas em algum momento, meus amados irmãos, não se menciona nessa pirâmide Deus. Nessa pesquisa que ele fez, em nenhum momento Deus ele está aparecendo. Como se Deus não existisse. Como se Deus não fosse a essência da vida. Porque nós sabemos que a essência da vida é o Criador. E ele é colocado de lado. Se você colocar lá no Google, você vai encontrar. Mas não com tanta ênfase como sendo Deus a prioridade máxima do que o mundo está precisando. Então, meus amados, a gente acaba o quê? Deixando de lado. Na última quinta-feira agora, que eu preguei uma palavra, eu preguei sobre os ídolos do coração, tem muito a ver a isso, porque muitas vezes a gente deixa Deus de lado e começa o que? A cultuar aquilo que está dentro do nosso coração, idolatrando muitas vezes problemas. Então, no culto de quinta-feira eu falei, qual seria a prioridade máxima? Qual seria o mandamento? Qual seria algo de mais importante na nossa vida? E eu coloquei lá. Eu quero apenas trazer a lembrança que diz assim, lá em Mateus 22, que diz assim,
Mateus 22, 36, 38, que diz, a prioridade nossa, onde Deus requer de cada um de nós, que diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento. Então, Senhor, qual seria hoje a prioridade, Pai, para que eu pudesse dar a Ti? Ele falava assim, olha, filho, o primeiro mandamento é que você possa me amar. Que você possa me amar de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento. Isso é a prioridade número 1 que Deus coloca para cada um de nós. Por quê, irmãos? Porque Deus é justo. Deus, ele é justo. Deus é verdadeiro e ele é fiel. Porque Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre o seu propósito. Se nós colocarmos ele o quê? Em primeiro plano da nossa vida. Porque o que está na Bíblia aqui, o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Todas as promessas Deus vai cumprir. Porque Deus é fiel na sua palavra. Deus é fiel em sua palavra. Então, meus amados irmãos, quando a gente procura algo para nós, sabe, a gente procura perceber, vem cá, onde está a prioridade da minha vida? Aonde está a prioridade? Se eu tivesse, meus amados, que fazer assim, um receituário, se eu tivesse que escrever um receituário, médico, se eu fosse médico, eu colocaria lá em Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 diz assim, não andeis o quê? Ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas. Deus, ele quer ser conhecido, tudo aquilo que nós precisamos, o que é prioridade. Sejam conhecidos diante de Deus as vossas o quê? Petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, temos prioridade? Temos, meus amados. Temos que colocar diante de Deus? Temos. Mas nós precisamos que, sabe, mostrar para Ele aquilo que é. E nós devemos ser coerentes. Saber aonde está Deus nas nossas prioridades. Aonde está Deus na sua prioridade? Ele está no fim da fila? Ele está em primeiro lugar? Ele está em segundo lugar? Aonde está Deus, né, para as nossas prioridades? Então, meus amados, quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a perceber que existe algo que pode nos favorecer além da vida eterna, e entre outras coisas mais, nós precisamos entender que Deus, ele quer o quê? Que nós possamos colocar a nossa vida diante de Deus e mudar aquela numeração de colocar, tirar do último lugar e colocar em primeiro lugar. Amados, muitas vezes a nossa vida, ela tem tantas direções, parece que é um octógono. Um octógono é uma forma geométrica que ele tem vários caminhos. Mas ao invés de ter tanta direção, por que a nossa vida não ser ter um ângulo só direcionado a Jesus, a Deus? É isso que nós precisamos, apontar os nossos problemas para Deus. É um triângulo onde ele aponta para Deus. Quando nós fechamos nossos braços assim, né, em oração, nós estamos apontando, Senhor, eu preciso que o Senhor olhe para mim. Então, meus amados, um versículo que eu acho muito interessante para as nossas prioridades, para que nós possamos colocar as nossas prioridades para nosso Deus, está lá em Mateus 11, 28, 30, que diz assim, que eu vou ler aqui para os irmãos, vinde a mim todos os que estáis o quê? Cansados e oprimidos, ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, você pegar todas as suas prioridades, pegar tudo aquilo que você tem e falar, Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu estou sobrecarregado, Senhor, eu estou oprimido,
Senhor, eu estou abatido. Senhor, eu ando ansioso. Senhor, eu estou com as minhas costas pesadas. E ele fala assim, ó meu filho, vem aqui, toma sobre todos esses problemas e lance sobre mim. Descanse as vossas almas e coloque sobre mim. É isso que Jesus está falando. Vamos trocar de cargas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Já pensou? Você pegar todo esse peso que está em você e Jesus pegar algo suave e colocar nas suas costas. Uma pena, um algodão, um fardo de algodão, um fardo de pena. Oh, meu amado, é isso que nós temos que fazer. Pegar tudo isso que muitas vezes nos mostra em tantos lados, em tantos problemas, em tantas direções, que nós precisamos o quê? Colocar, Senhor, a prioridade hoje que eu tenho é o Senhor. A prioridade que eu tenho hoje, porque tudo que eu tenho hoje eu sei que eu não vou dar conta. Eu sei que eu não vou dar conta, mas eu quero colocar todas as minhas prioridades diante de Ti. Todas as minhas prioridades diante de Ti. E eu quero, meus amados, finalizar, que diz assim, voltando lá para o versículo que eu acabei de ler, do Mateus 6,33, que diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça, Deus é justo, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E ele completa no versículo 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Olha só, meus amados. Não vos inquieteis. Fique calmo. Fique tranquilo. Olha, dá um stop aí. Pare um pouco. Vamos parar. Vamos frear. Vamos nos aquietar. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Então, a gente já vai deitar no travesseiro daqui a pouquinho. Eita, meu Pai amado, amanhã tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Eita, Jesus na causa. Então você já começa a dormir, a se inquietar. Você já começa, sabe, a tirar o foco da promessa de Deus. Você acaba tirando que essa palavra que eu estou lendo agora, ela saia da sua mente, do propósito. Porque você já vai deitar já, oh meu Pai, é amanhã. É amanhã. Eita, aí você não está dormindo, você acorda tua esposa, mulher, é amanhã. Amanhã, é amanhã, mulher, não durma não. Vamos ficar comigo acordado porque é amanhã. Então, meus amados, a gente tem o quê? Que acreditar. Olha, se a palavra aqui, sabe, se a gente não colocar fé, sabe, se a gente não crer na palavra que está aqui, olha, meus amados, então a coisa vai ficar difícil. Se eu não crer na palavra, eu não vou conseguir ir adiante. Sabe de uma coisa? Olha a enfermidade, vai para lá, em nome de Jesus. Inquietações, pensamentos maus, sabe? Sai em nome de Jesus, vai para lá. Em nome de Jesus. Oh, meus amados, é isso que nós precisamos. Crer. Crer que essas palavras são eficazes na nossa vida. Na tua vida. Mas fala assim, filho, busca primeiro o meu reino. Então busca, meu irmão. Olha, busca primeiro o reino de Deus. Sabe? Vamos buscar a Deus primeiro. Ele fala, buscai em primeiro. Ele não falou, buscai em segundo lugar, não. Buscar quando der. Buscar quando lembrar. Buscar quando a coisa estiver feia. Buscar quando tiver a ciência. Não, mas buscai primeiro o meu reino. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, eu tomo posse dessa palavra na minha vida.
Tome posse dessa palavra em tua vida, meu amado. Amém. Porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos ser o quê? Ousados. Nós precisamos ser ousados naquilo que Deus tem falado para cada um de nós. Irmãos, o dia de amanhã não nos pertence. É de Deus. O dia de amanhã não é seu, não é meu, não é nosso. O dia de amanhã pertence a Deus. Deus é o nosso Pai. Hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais. Ainda bem que o dia é só um que a gente comemora. Mas Deus, Ele é o ano todo. Ele é os 365 dias, nós temos que comemorar. Nós temos que dar júbilo a Deus. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela família. Obrigado, olha, que nós possamos acordar e receber o quê? Esse agrado de Deus. Olha, as misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Quando você abre o olho, meu irmão, você já recebe o quê? As misericórdias de Deus. Quando você abre o olho, olha, você está sendo abençoado por Deus. Deus, Ele está já nos abençoando com essa manhã maravilhosa, com esse dia lindo. E agora à noite, meus amados, é a fidelidade de Deus sobre a tua vida. Porque você está aqui. Você está aqui porque isso é o quê? É a fidelidade de Deus, é o amor de Deus para com a tua vida. É o amor de Deus para contigo, irmão. É verdade, meu amado. Né? Tem hora que a gente se preocupa tanto, né? Tem hora que os problemas é de cair um queixo, mas a gente não deve segurar o queixo, né? A gente tem que acreditar em Deus, né? Porque Deus é aquele que não deixa cair nada, sabe? Fica preocupado com a vida, né? Então não pode, meus amados. Né? Aquele que fica com o queixo assim é preocupado demais, não pode, não pode. Isso. Tem que acreditar, meu irmão. Né? A gente tem que acreditar em Deus. Né? A gente não pode ficar com o queixo caído nessa vida. Então, a gente tem que ter fé, porque Deus é Ele que dá o amanhã para nós. Amém. As preocupações podem vir? Pode. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Sabe? Chegou um problema. Opa! Esse problema não vai ficar acima de Deus, não. Deus vai estar acima desse problema. Deus vai estar acima do seu problema. Não vamos inverter, né, os valores. Deus, Ele está acima de todos os nossos problemas. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. E é isso que Deus quer para a nossa vida. É isso que Deus, Ele busca de nós. Né? Olha, meus amados. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e, sabe, buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei, sabe? É isso que Deus quer. Deus, Ele é bem claro nas suas palavras, porque Ele pode sarar, Ele pode curar. Então, enquanto o mundo está preocupado, né, com tantos problemas, vamos colocar Deus na nossa prioridade. Prioridade número 1 da minha vida é Deus. Amém, meus amados? Amém. E é isso que Deus quer. É exatamente isso que Deus quer para nossas vidas. Amém? Então, se o problema chegar, se você chegar nessa situação assim, não fique assim, irmão. Não fique assim, meu amado. Porque o queixo não pode cair, meu amado. Não pode ter preocupação na vida. Né? Então, né? Isso aí é Deus trabalhando nas nossas vidas. Amém, meus amados? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Vamos orar. Nós, essa semana, meus amados irmãos, nós precisamos orar. Então, aquele irmão que colocar lá na torre, olha, eu preciso disso. Meu irmão, pare só um tempinho. Senhor, olha teu filho, olha tua filha. Cura, salva, liberta. Porque, meus amados, nós estamos com os dias que as pessoas, elas estão muitas vezes perdendo o foco. Mas nós devemos interceder por essas vidas, porque essas vidas dependem de nós. Nós estamos próximos. Se nós estamos firmes na fé, ore por esse irmão, ore por essa irmã, porque ele precisa das tuas orações. Ele precisa das nossas orações. Essa semana nós precisamos orar.
Então, se algum irmão colocar lá, ore por mim, ore. Não espere pelo pastor, não espere, né, pela pastora, se pronuncie ali, Então, coloque lá, faça sua oração, que Deus vai abençoar aquele que está clamando. Ele está clamando para uma intervenção divina que somente Deus pode dar em nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Vamos orar.